Olá, amigos e amigas motociclistas, este é o canal Cado Gomes On-Road e no vídeo de hoje da série Dicas e Roteiros eu vou falar sobre a Serra do Corvo Branco. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e de ao final do vídeo dar o seu like ou dislike. A Serra do Corvo Branco é uma das serras catarinense e ela interliga os municípios de Urubici e Grão-Pará. Tem 1.470 metros de altitude e é, hoje em dia, uma das principais atrações turísticas nesta região aí das serras catarinense e um dos principais destinos aí procurados por motociclistas do Brasil inteiro e também de outros países. Esta serra, ela começou a ser construída em 1890, através de trabalho braçal, com pás e picaretas, e depois, futuramente, com o auxílio aí de tratores de esteira. A rodovia que atravessa a Serra do Corvo Branco, fazendo a interligação entre os municípios de Urubici e Grão-Pará, é a SC 370. Ela tem um pouco mais de 57 quilômetros de extensão. E como que ela está dividida? Partindo de Urubici até a gente chegar na fenda da Serra do Corvo Branco, que é a principal atração turística dessa serra, são em torno de 30 quilômetros. Essa fenda é uma abertura que tem na formação rochosa e formou aí paredões de quase 90 metros de altitude. E depois da fenda, a gente tem aí mais 27 quilômetros até chegarmos em Grão-Pará. E uma das principais dúvidas e às vezes até receio aí da maioria dos motociclistas em fazer a Serra do Corvo Branco de moto é porque esta rodovia, né, a SC 370, ela não é toda asfaltada. Ela estava num processo de obra já há alguns anos, onde estava sendo completado aí todo o trecho, né, de asfalto da rodovia, mas estas obras elas pararam em 2017. Como que está a situação atual da SC 370? Partindo da cidade de Urubici até a fenda da Serra do Corvo Branco, são 30 quilômetros, e desses 30 quilômetros, 6 quilômetros são de estrada de terra. Depois que a gente chega na fenda, para a gente continuar, né, seguindo o sentido Grão-Pará, a gente faz a descida da serra, onde tem 3 quilômetros de terra, e aí já inicia o asfalto. Então, no total, são 9 quilômetros, aproximadamente, de estrada de terra que ainda não recebeu o asfalto. Então, para que você possa ter uma ideia, né, melhor de como que é esse trecho, esses primeiros 6 quilômetros de estrada de terra, de Urubici até a fenda da Serra do Corvo Branco, eu vou compartilhar aqui com você um vídeo que eu fiz há um pouco mais de um mês e aí você vai conseguir ter uma ideia de como é que está aí o estado, né, desse trecho de terra. No geral, esses 6 quilômetros estão muito tranquilos de pilotar, algum trecho ou outro com um pouco mais de pedra, uma curva ou outra um pouco mais fechada, mas é possível superar aí esses 6 quilômetros com qualquer estilo de moto, desde que não seja em época de chuvas. Então vamos aí dar uma olhada neste vídeo que eu separei para você.
Acho que deu para notar pelo vídeo que esses 6 quilômetros de estrada de terra até a gente chegar na fenda da Serra do Corvo Branco, partindo de Urubici, é bem tranquilo, é de baixo nível de dificuldade. Apesar de ter aí algumas pedras pelo caminho, mas não exige aí nenhum tipo de moto especial ou de pneu especial para poder fazer esse trecho. Agora vamos dar uma olhada num outro vídeo que eu fiz dos 3 quilômetros de estrada de terra depois da fenda da Serra do Corvo Branco, já descendo a serra sentido Grão-Pará.
Este trecho de descida da serra, após a fenda da Serra do Corvo Branco, que é de terra, é o trecho que mais preocupa a maioria dos motociclistas, apesar deste trecho ter apenas 3 km. E qual que é o grau de dificuldade aí desse trecho? Justamente por ser uma descida, em algumas partes um pouco mais íngreme, com curvas bem fechadas e com um pouco mais de pedras soltas. Então eu resolvi pôr praticamente o vídeo inteiro desse trecho de 3 km para que você possa ter uma noção muito clara, né, de como que é todo o percurso. Em alguns pedaços, em alguns trechos desses 3 km, principalmente no início da descida, o pessoal jogou uma camada bem fina, uma casca de asfalto sobre a terra, o que já ajuda. Eu, particularmente, acho mais tranquilo descer a Serra do Corvo Branco do que subir. Porque na descida, eu acho que é possível manter um controle melhor da moto. A gente deixa ali uma marcha reduzida, usando o freio motor, e fica mais fácil de controlar a moto. Se a gente estiver subindo, se por algum motivo a gente errar uma marcha ou errar uma curva e deixar a moto morrer, é um pouco complicado. Na verdade, seria muito complicado, né? Fazer ali todo o processo de ligar a moto novamente, sair ali pilotando numa situação de rampa, ou se de repente estiver no meio da curva fechada e deixar a moto pipocar e morrer, a gente pode acabar até tombando. Então, para quem quiser, talvez aí ter menos dificuldade na pilotagem e quiser fazer, né, a Serra do Corvo Branco inteira, eu recomendo fazer no sentido de Urubici para Grão-Pará. Uma opção interessante de roteiro para fazer aqui nessa região das Serras Catarinense depois de ter descido a Serra do Corvo Branco, sentido Grão-Pará, continuar sentido Braço Norte e depois de Braço Norte seguir sentido Orleans, sentido Lauro Miller. E aí Lauro Miller é a parte de baixo da Serra do Rio do Rastro. E aí se nós seguirmos aqui sentido Bom Jardim da Serra, a gente vai fazer a subida da Serra do Rio do Rastro. E o mirante, né, da serra fica aqui na parte alta, em Bom Jardim da Serra. Então essa volta completa, aí saindo de Urubici, indo até Bom Jardim da Serra, descendo a Serra do Corvo Branco e subindo a Serra do Rio do Rastro, é um percurso aí de 140 quilômetros. É bem legal, é bem interessante, caso você tenha aí o dia inteiro disponível, é uma opção legal, para de repente não precisar descer a Serra do Corvo Branco e depois subir pela Serra do Corvo Branco novamente. Caso você não queira descer a Serra do Corvo Branco, ir apenas até a Fenda também já é uma opção de passeio muito legal. Afinal de contas, a Fenda é o grande cartão postal da SC 370. Então, fazer esse passeio, saindo de Urubici, indo até a Fenda da Serra do Corvo Branco, e depois voltando para Urubici, vale também muito a pena. É o que, na verdade, a maioria das pessoas acabam fazendo. Ou, às vezes, por falta de informação, falta de conhecimento sobre como está ali a descida da Serra do Corvo Branco, se vale a pena fazer ou não. Então, um dos objetivos aqui desse vídeo é justamente trazer todas as informações da forma mais detalhada possível, né, com vídeos mostrando cada trecho, para que você possa fazer aí as suas escolhas.
Agora, estando ali na fenda da Serra do Corvo Branco, existe também uma outra atração turística muito legal, que é o Parque Altos Corvo Branco. Esse parque ele foi inaugurado há pouco tempo, há poucos anos, e o legal desse parque é que dentro dele a gente tem 5 mirantes, através dos quais aí a gente consegue ter uma visão diferenciada, privilegiada da Serra do Corvo Branco e ali daquela região, né, das serras catarinense como um todo. A gente consegue avistar o cânion espraiado, enfim, tem um visual muito legal. Esse Parque Altos Corvo Branco, ele abre de segunda a segunda, das 8h30 até as 18 horas, e tem que ficar só atento, porque nos dias de chuva, muita neblina ou de ventos fortes, o parque não funciona. Ele realmente não abre, até para que não prejudique o passeio aí nos 5 mirantes. Neste momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, o valor de entrada no parque é de R$ 30 por pessoa. E aí é sempre muito importante, né, antes de programar a visita até o parque, né, aproveitando aí a sua viagem para o Corvo Branco, entre em contato com o parque através da página deles no Instagram ou do telefone de contato e tire mais informações. Verifique realmente como está o valor de entrada, como está a programação de funcionamento do parque, para ver se vai ser possível aí encaixar na sua viagem. E aí, ficou com vontade de conhecer a Serra do Corvo Branco de moto? Conta para mim nos comentários. Espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado a conhecer um pouco mais sobre esse destino incrível nas serras catarinenses. Até o próximo vídeo. Tchau!